Você precisa errar para passar em concurso. Parece contraditório, não é mesmo? Mas não é, e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. E nesse vídeo nós vamos quebrar um dos maiores mitos da preparação para concursos públicos. Eu vou te mostrar por que o seu foco em acertar questões está, na verdade, te atrapalhando a aprender de verdade. Eu vou te apresentar um método baseado na ciência que vai mudar completamente a forma como você usa a ferramenta mais poderosa da sua aprovação, as questões. Veja, você já deve ter escutado, faça muitas questões, o segredo é resolver o máximo de questões que você puder, faça questões antes de começar a estudar, faça logo depois de começar a estudar, ou não faça logo depois de começar a estudar a matéria, ou não faça questões. Você deve ter ouvido tudo isso, não é mesmo? Mas e se eu te disser que todas essas afirmações estão focadas em meias verdades? Elas não são verdades completas. Que se você seguir apenas um desses conselhos, ou apenas alguns desses conselhos cegamente, você pode estar jogando o seu tempo no lixo. Por isso que nesse vídeo nós vamos ver os piores erros na realização de questões, no uso das questões para preparação. O que a neurociência diz sobre o poder do erro, o famoso testing effect. E um método prático, passo a passo para usar as ferramentas do jeito certo. E no final, um bônus, vou te mostrar uma ferramenta definitiva para você aplicar tudo isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Então fica até o final, que vai ser muito importante para a sua preparação. Primeiro ponto aqui, os piores erros na realização das questões. Primeiro, fazer questões sem ter estudado a matéria ou antes de ter estudado a matéria. Isso para o aluno iniciante. Isso aqui vale para o aluno iniciante. Para o aluno avançado, a gente tem outra sistemática que eu vou falar para vocês mais ao final. Mas você fazer questões antes de ter estudado, antes de ter visto a matéria, é uma das maiores perdas de tempo na preparação para concursos públicos que eu já vi na minha vida. Por quê? Muita gente fala o seguinte, não, faça questões antes de você ter estudado a matéria, porque quando você for estudar, você vai conseguir já saber como é que é, você já vai conseguir identificar o que a banca cobra mais, já vai conseguir identificar o que é mais importante. Não é verdade, pessoal. Quando você faz questões sem ter qualquer tipo de conhecimento sobre o assunto, você só perde tempo. Primeiro, você fica frustrado, porque você vai errar muita coisa. Você vai ali ficar mais perdido que tudo, né? Você não vai saber nem onde incluir. Ah, mas eu vou ler os comentários depois para entender. Você não vai entender, porque você não conhece o contexto geral daquela informação. Você não sabe nem aonde ela está inserida dentro das áreas do conhecimento, do direito. Você não vai saber nem onde encaixar aquela informação nas caixinhas ali da sua memória, né? Em onde que você vai colocar ela, em qual cadeia de informações você vai colocar aquilo. Você não sabe, porque você não tem um conhecimento do contexto geral. Tá perdendo tempo, você vai ficar frustrado, você não vai apreender, compreender ou memorizar as respostas corretas das questões e os motivos das respostas erradas. Você não vai memorizar aquilo, porque você não vai nem saber onde incluir, seu cérebro não vai nem saber onde incluir aquilo nas cadeias de informações, nos seus neurônios, porque você está completamente deslocado ali do contexto, você não sabe o contexto. Enfim, você só vai perder tempo. Quando você for estudar, você nem vai lembrar daquilo que você fez questão. Então você só está perdendo tempo de verdade, tá bom? 2, focar só no acerto, inclusive no acerto no chute. O acerto no chute é o seu inimigo. O acerto no chute é seu inimigo. E terceiro, um dos piores erros, de estudar só por questões. Quando a gente fala de estudar, é estudar. Ali, fazer o primeiro. Quando você vai falar revisar, a gente vai ter uma outra sistemática também que eu vou falar para vocês aqui. Mas onde está baseado isso tudo? Está baseado na neurociência. Num estudo que abordou o chamado testing effect, ou seja, que traz uma ciência por trás do erro. Qual é o detalhe aqui, qual é a informação importante? Quando você erra uma questão, você faz uma questão e você erra, né? O que acontece? A sua mente, ela fica com maior atenção sobre aquele assunto que você errou. Aquilo é como se ligasse um interruptor e você passasse a prestar mais atenção naquilo. É um sinal de alerta para o seu cérebro. Ele passa uma informação de que há uma lacuna que deve ser preenchida. Agora, se você nem conhece o contexto daquilo ali, você nem vai receber esse sinal de alerta. Você vai ficar perdido. Agora, se você lê o conteúdo, conhece o conteúdo e errou a questão, bom, tá aqui. Aqui tem uma lacuna que precisa ser conhecida. Mas não é só errar. Só errar não vai adiantar nada. Quando você errar, você precisa de um feedback imediato, né? Você precisa do feedback imediato. Ou seja, você precisa saber por que você errou, por que aquela alternativa que você marcou estava errada e qual é o motivo da alternativa correta estar correta. Você precisa desse feedback imediato que vai estar no comentário das questões. Vai estar exatamente ali nos comentários das questões. Então você vai usar as questões como apoio para a recuperação do conteúdo. Você vai fazer um esforço ativo
quando realizar as questões. E quando você errar, você vai trazer este feedback imediato por meio dos comentários, tá? É assim que vai funcionar. Então vamos lá. Quando você tenta resolver uma questão antes de saber a resposta, o seu cérebro está fazendo um esforço ativo. Ou seja, ele está tentando buscar, ele vai caçar a informação ali na sua mente. Então ele está fazendo um esforço ativo que vai fazer com que reforcem as conexões neurais e aumente a sua memorização sobre aquele assunto. Porque você está evocando memórias. Se você não estudou nada daquilo, você não tem como evocar memória nenhuma, meu amigo. Porque você não tem memória daquilo, certo? Então a questão serve para isso, tá? Ela força você a fazer um esforço ativo, uma recuperação ativa do conteúdo, beleza? Esse é o primeiro ponto. Você usa a questão como um apoio para fazer a recuperação do conteúdo. Já vou falar sobre a recuperação logo adiante. Se você erra a questão e imediatamente recebe o feedback, isso é a resposta correta e o porquê, o seu cérebro cria uma âncora de memória muito mais poderosa. Muito mais poderosa. Por quê? Porque ao errar, você reforçou a sua atenção. E ao receber o feedback, você recebeu com uma atenção máxima. E aí o seu cérebro vai, poxa, ele estava muito atento àquilo, isso é muito importante, vou memorizar. Então, o contraste entre o erro e o acerto gera surpresa. E a surpresa aumenta a atenção. E é um ingrediente chave para sua memorização. Então, o erro, veja, não é uma falha no processo. O erro é um aliado do seu sucesso. O erro chama atenção, aumenta o engajamento e pode gerar memórias mais fortes do que o simples acerto direto. Então, o erro com feedback imediato é melhor do que a simples revisão passiva. Simplesmente você pegar os seus materiais e ficar relendo. Então, por isso que é importante você fazer questões. Eu vou falar como já, tá? Mas nós temos vários estudos mostrando como que as pessoas que erraram e receberam feedback imediato memorizaram muito mais o assunto do que aquelas que simplesmente fizeram uma revisão passiva, uma releitura passiva daquele conteúdo. E como é que você vai fazer isso na prática? Como é que você vai aumentar isso no máximo? Aumentar no máximo o seu aproveitamento ali das questões. Vamos lá. Alunos iniciantes. Você vai fazer questões logo depois de estudar o conteúdo. Então eu gosto de chamar isso de estudo integrado. Você lê o conteúdo, lê a lei relacionada, faz 10 a 20 questões sobre o assunto. Tá? Você está integrando teoria, lei e questões. Ah, professor, eu não estou me sabotando ao fazer questões logo depois de ter lido o conteúdo e a lei? Claro que não, é claro que não, porque aqui o seu objetivo não é medir o seu conhecimento, pelo menos não é o seu objetivo principal. Claro, você vai medir o conhecimento de certa maneira. Se você, logo depois de estudar, for fazer as questões e errar mais de 50%, você não entendeu nada do que você leu. Volta lá e lê de novo, tá? Mas só nesse aspecto. Mas não no aspecto de medir se você está evoluindo, se está melhorando, nada disso. As questões aqui, elas servem para consolidar o conhecimento e não medir o conhecimento. As pessoas que acham que fazer questões logo depois de dar o conteúdo está sabotando o estudante, partem de uma premissa errada. A premissa de que as questões servem para medir o conhecimento. Não, elas servem para consolidar o conhecimento, beleza? Para consolidar o conhecimento, para gerar esse testing effect, que é forçar uma recuperação do conteúdo, a recuperação ativa do conteúdo, a evocação da memória do conteúdo e, se você errar, reforçar ali o preenchimento daquela lacuna. E o aluno avançado? O aluno avançado, aí sim. Qual é o aluno avançado? Aquele que já revisou o mesmo tema umas 3, 4 vezes. Aí você pode fazer questões antes de revisar o conteúdo, 10 a 20 questões, que é o que o pessoal chama de estudo reverso. O estudo reverso só funciona nesse contexto do aluno avançado, que já revisou o mesmo conteúdo 3, 4 vezes. Fora isso, o estudo reverso não funciona. Então aí o que você faz? Estuda 10 a 20, faz 10 a 20 questões antes de estudar o conteúdo. Aí sim, você está forçando uma recuperação ativa do conteúdo, que é muito importante. E mais, você quando for revisar a teoria, depois de ter feito questões, você vai revisar com um olhar clínico para aquilo que você mais errou, ou seja, precisa melhorar, para aquilo que as bancas mais cobram e para aquilo que é mais importante do seu concurso. Então você vai gerar uma atenção maior nesses aspectos e vai melhorar a sua revisão. Inclusive, se você fez 10 a 20 questões, acertou quase tudo, foi muito bem, você pode revisar rapidamente o conteúdo ali, porque você já está bem e passar para o próximo. Então também serve para esse objetivo, né? E em todos os casos, iniciante e avançado, vamos lá, recuperação do conteúdo, ou seja, a evocação do conteúdo. Fez a questão, tenta evocar, tenta lembrar, tenta dar uma aula mental de tudo aquilo que você se lembrar daquele tema. Então fez uma questão sobre improbidade administrativa, tenta lembrar tudo que você sabe sobre improbidade. Fez uma questão sobre mandado de segurança, tenta lembrar, faz uma recuperação mental, fecha o olho aqui, ó, e fica dando uma aula mental, falando tudo que você se lembra sobre mandado de segurança. Esse
esse é o melhor método de revisão que existe, comprovado cientificamente, que é a revisão, a recuperação. O pessoal chama de recuperação, só recuperação. Eu gosto de chamar de recuperação mental ou recuperação ativa do conteúdo, que é você dar essa aula mental tentando lembrar de tudo relacionado àquele conteúdo. Esqueceu alguma coisa? Percebeu que ficou uma lacuna? Você vai lá no material, revisa, preenche a lacuna. E segundo ponto, feedback imediato e brutalmente honesto. Errou a questão? Feedback imediato. Leia ali os comentários, perceba onde você errou, por que você errou, o que é o correto e por que está correto. Então, passo a passo. Errei. Por que eu errei? Foi falta de conhecimento? Foi confusão entre conceitos? Foi desatenção? Beleza, definiu o motivo do erro, vai lá, lê o comentário da questão e, se necessário, volta ao ponto específico do tema e revisa no seu material. Isso vai jogar uma luz imensa sobre aquele conteúdo e a sua memória vai absorver muito melhor. Segundo aspecto, acertou no chute. Acertar no chute é a mesma coisa que errar. Você tem que tratar como erro. Tratar como erro. Esse acerto no chute não conta, só na prova. Na prova acertar no chute conta e conta muito, conta o ponto. Ótimo, maravilha. Agora na preparação não, na preparação não. Acertou no chute, faz o mesmo processo da questão errada. Lê o comentário da questão e, se necessário, volta no tema específico da teoria. Acertou com certeza, você sabia a questão e acertou. Ótimo. Agora você vai explicar para si mesmo por que a alternativa está certa, por que as outras estão erradas. Vai dar uma aula mental sobre aquele assunto. Essa é a melhor forma de você aproveitar as questões. São esses 3 passos aqui, né? Aí, você falou que não é para medir conhecimento. Quando que eu vou medir conhecimento? Nos simulados. Faz simulados completos, de vez em quando você vai lá e faz um simulado completo, uma vez por mês. Ou na prova mesmo, você vai medir conhecimento na prova. E um bônus aqui, como é que você vai fazer um caderno de erros inteligente, né? Como é que você faz um caderno de erros inteligente? Pega os pontos que você errou, abre um arquivo separado por matérias. Eu gostava de separar por matérias e por assuntos. E ia colocando lá nesse arquivo os aspectos que eu errei, os aspectos que eu não sabia. Eu incluía lá. Não sabia e não estava no meu material, né? Se já estava no meu material, eu simplesmente ia lá e fazia um asterisco no meu material e pronto, não colocava no caderno de erros. No caderno de erros eu gostava de colocar só aquilo que eu tinha errado, não sabia e não estava no meu material. Se o seu material é aqui do Estratégia, dificilmente você vai se deparar com uma situação como essa, porque o nosso material é extremamente completo, né? Então você vai lá no nosso material e faz um asterisco, marca, grifa, reforça a informação, tá? Para quando você voltar nela, você perceber que aquele é um ponto que você precisa dar mais atenção. Agora, se não é do Estratégia, se tem alguma lacuna, vai lá no caderno de erros e coloca lá, né? Não coloca a questão inteira, coloca só o princípio, a regra, a exceção, aquilo que você não sabia. E vai deixando lá, vai incluindo lá. Você vai revisar esse caderno periodicamente, a cada 3 meses, você revisa o caderno. E vai retirando dali as informações que já estão consolidadas ali na sua memória, tá? E aí esse caderno vai ficar sempre enxuto e eu gostava de revisar ele na semana da minha prova. Beleza? E para você treinar questões, o melhor local é o nosso sistema de questões. Na nossa plataforma, o sistema de questões do Estratégia, nós desenhamos a ferramenta pensando exatamente nessa metodologia. Ali você vai ter milhares de questões de concursos jurídicos, tá? É uma plataforma que só tem questões de concursos jurídicos, ok? Você vai poder filtrar por banca, por órgão, por ano, por assunto, você tem vários filtros ali. Você vai ter os comentários feitos por professores, não são comentários dos alunos, são dos professores. Então você tem um comentário ali que é confiável para você dar esse feedback imediato que a gente abordou aqui, né? Você vai poder acessar esses comentários em vídeo, texto, comentários dos nossos professores sobre cada uma das alternativas para esse feedback imediato e honesto. Você vai poder criar os seus próprios cadernos de questões, inclusive um caderno de erros inteligentes. Você pode criar um caderno só de questões que você errou e você refazer essas questões periodicamente. O mais importante, você vai conseguir analisar o seu desempenho com estatísticas detalhadas para saber exatamente o que você precisa melhorar. E aqui está o ponto-chave. Nós estamos liberando para você um cadastro gratuito na nossa plataforma para você acessar o nosso sistema de questões. Você vai poder resolver questões, ver os comentários e começar a aplicar o método que você aprendeu hoje da melhor maneira possível. O link está aqui na descrição do vídeo. Vai lá agora, clica no link para você fazer o seu cadastro gratuito e ter acesso gratuito ao nosso sistema de questões. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você ter acesso a tudo que nós produzimos aqui, que são conteúdos relevantes para a sua aprovação. Então vai lá, clica no link da descrição, se inscreve no vídeo e vamos com tudo. Agora com o método correto para você ser aprovado o mais rápido possível no concurso dos seus sonhos.